vamos começar a matéria nova nesse momento. Encerramos o módulo 4, vamos começar agora o módulo 5. No módulo 5, nós vamos conhecer um outro conjunto numérico, o conjunto dos números racionais. Vamos relembrar o que nós já estudamos de conjuntos numéricos. O conjunto inicial de números é o conjunto dos números naturais, que nós representamos com essa letra N aqui. O conjunto ele é indicado pelos seus elementos dentro de chaves. E os números naturais, pela ordem, começa pelo 0, depois vem o 1, o 2, o 3 e assim por diante. É um conjunto infinito. Esse ano, nós começamos o ano justamente vendo um outro conjunto mais amplo, que apareceram os números negativos. Com isso, aqueles números naturais depois do 0 ganharam um sinal de positivo. O 0 é um número que não é nem positivo nem negativo. Então, conjunto dos números inteiros, nós usamos a letra Z. E esse conjunto, ele é infinito em dois sentidos. Então, nós temos números negativos à esquerda, então, menos 3, menos 2, menos 1, o 0. Depois, esses aqui se tornaram positivos, mais 1, mais 2, mais 3, e assim por diante. Muito bem. Aí agora nós vamos conhecer um outro conjunto. Vamos estudar esse módulo inteiro. E esse conjunto, ele tem uma dificuldade na hora de representarmos dessa forma. Então, nós vamos conhecer o conjunto dos números racionais e ele tem uma letra, que é a letra Q. Por que letra Q? Porque a letra Q vem da palavra quociente. A palavra quociente. A palavra quociente, ela vem da operação de divisão. É o resultado da divisão. Ora, nós também aprendemos no 6º ano que um número pode ser representado de várias formas. E uma das formas é a forma fracionária. Então, eu posso ter uma fração representando uma divisão, de, por exemplo, de 4 dividido por 2, 4 meios. Isso aqui é uma fração. Então, se eu tenho essa divisão, eu tenho um resultado, que é 4 dividido por 2, 2. Se eu inverter, colocar 2 sobre 4, também tem uma fração, porém, agora o numerador é menor do que o denominador. Quando eu faço essa divisão, 2 dividido por 4, vai acontecer que nós sairemos também do conjunto que nós conhecemos. Porque eu não consigo dividir 2 por 4, não vai dar um resultado inteiro. Então, eu indico que eu não tenho resultados inteiros. Por isso que eu coloco 0, para indicar que eu não tenho inteiros. Eu só terei valores decimais. Para prosseguirmos a divisão, eu troco, então, essas duas unidades por 20 décimos. Então, eu vou estar dividindo décimos por 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Não dá 20 nada. Então, deu uma conta cujo número é decimal. Então, nós aprendemos já números decimais no 6º ano. Então, esse número ele não se encaixa nem no conjunto dos naturais e nem no conjunto dos números inteiros. Então, por isso, criou-se um conjunto que pode incluir números como esses aí. Lembrando que nós temos também a possibilidade de dividir agora números negativos. Então, eu posso ter menos 0,5, menos 1,2, enfim. Então, agora, no conjunto dos números racionais, que vamos escrever com a letra Q, nós teremos, além desses aqui, porque o conjunto ele amplia, ele engloba todos esses outros dois, e com isso aparece
o número também decimal ali. Então, o conjunto dos números racionais serão todos os números naturais, inteiros e mais os números decimais, que podemos perceber que é representado aqui na forma fracionária. Então, na apostila, vocês têm na página 452, em que diz justamente isso, a definição de que um número é racional quando ele pode ser escrito na forma de fração. Todo número que eu consigo escrever na forma de fração, ele será considerado um número racional. Então, quando eu tenho, por exemplo, um número 0,8, a leitura, que nós já aprendemos no sexto ano, é de 8 décimos. Então, eu posso escrever 8 décimos. Isso aqui não é uma fração? Então, esse número é um número racional, porque eu consigo escrevê-lo na forma de fração. E vocês vão perceber também nessa página que inicia esse assunto, que nós aprendemos a simplificar frações. Basta dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Então, se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter 4 quintos. Então, o 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. É apenas uma outra forma de representar. Então, eu posso representar um número racional na forma decimal, assim como na forma fracionária. Nós teremos, então, algumas outras situações em que eu talvez não consiga representar um número na forma fracionária. Que números são esses? São números que não são infinitos, mas que não vai ter uma repetição. Nós já estudamos isso também no sexto ano, que nós temos as dízimas periódicas. Por exemplo, eu vou começar ao contrário. Se eu pegar 1/3, eu vou fazer a divisão de 1 por 3. 1 dividido por 3. Mesmo caso de agora há pouco. O 1 não dá para dividir por 3, não vai dar número inteiro. Então eu vou colocar 0, e o 0 ali, para ter 10 décimos. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Ora, não terminei a conta, eu quero continuar. Então eu coloco um 0 e divido por 3. Vai dar 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Ora, continuo não tendo terminado a conta. Para continuar, coloco um 0. Vai dar 3 ali. Vai sobrar 1. Ou seja, eu vou ficar nesse processo indefinidamente. Então, é um número que nós colocamos reticências, dizendo que continua. Esse número 3 vai se repetir infinitamente. Então, essa fração, ela pode ser escrita na forma decimal, assim. Então, esse número, dessa maneira, também é um número racional. Agora, existem alguns números que nós não encontramos um período, tá certo? Não vamos analisar isso nesse momento, vamos ainda ter outras aulas, mas vou só mostrar um exemplo de número que é infinito, mas que não tem período. Posso ter aqui 1,431,5. Assim, por exemplo, no início da aula, um conjunto numérico, por exemplo, os elementos são colocados dentro de chaves. Então, eu tenho que aqueles números lá dentro são chamados de elementos do conjunto. Então, quando eu tenho um número e quero saber se ele está dentro daquele conjunto, a matemática usa a expressão que aquele número pertence ao conjunto. Então, nós vamos ter, em matemática, dois sinais que substituem essa palavra pertence, né, e não pertence. Então, eu tenho a palavra pertence, que nós vamos usar essa letra
é assim. Então, pertence, usa aquele sinal. O não pertence também vamos usar a mesma letra, só que, como eu quero não, a gente risca. Então, eu vou usar esses sinais para dizer se um número é racional ou não, se ele é inteiro ou não, se ele é natural ou não. Exemplo, se eu colocar assim, eu tenho aqui o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, já vimos isso. Aí eu pergunto assim, né? O número 8, ele pertence a esse conjunto? A gente não está vendo ele aqui, mas sabemos que ele vai estar mais lá adiante. Então eu posso dizer que esse número, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Não é isso? Se eu tenho, por exemplo, o conjunto Z, já vimos que o conjunto Z são os negativos, então menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, e assim por diante. Aí eu pergunto, o número menos 6, ele vai estar dentro desse conjunto? Ou seja, ele vai pertencer? Sim, ele vai estar para cá. Então, menos 6 pertence ao conjunto Z. E se eu perguntar esse menos 6 em relação ao conjunto dos números naturais? Dentro do conjunto dos números naturais, eu tenho o menos 6? Não. Então, eu digo que o menos 6 não pertence ao conjunto dos números naturais. Ora, como nós vimos, a dificuldade de representar o conjunto dos números racionais dessa forma, então por isso que nós usamos essa linguagem de pertence ou não pertence. Então não tem como eu escrever numericamente os elementos, porque são muitos, são infinitos e não tem um intervalo regular. Mas eu posso perguntar assim, o menos 6 em relação ao conjunto dos números racionais, pertence ou não pertence? Ora, eu disse mais cedo, na aula de hoje, que os conjuntos, eles vão se ampliando. Então, você não elimina os outros. Então, quando um número ele é inteiro, ele pode, né, ser só inteiro, ou ele pode ser também natural. Então, quando eu tenho o número 5, ele tanto é natural quanto é inteiro. Assim como ele também vai ser racional, porque o 5 eu posso escrever na forma de fração 10 dividido por 2, 5 dividido por 1. Ora, então, o menos 6 eu posso escrever na forma de fração menos 6 sobre 1. Então, esse menos 6, ele é um número racional. Então, esse número pertence ao conjunto dos números racionais. Se eu colocar menos 2/3, aí eu vou perguntar, vai depender de qual conjunto eu vou colocar ali. Se eu colocar aqui o conjunto Z, eu pergunto, esse número, ele pode pertencer a esse conjunto aqui? Aqui eu tenho números decimais, fracionários? Não. Então, o menos 2/3 não pertence ao conjunto Z. Então, esse início de matéria é só para a gente entender o que é um número racional. Então, o número racional, ele vem, né, da forma de escrever esse número. Se o número pode ser escrito na forma de fração, ele será um número racional. Na próxima aula, a gente aprofunda nisso. Esse início agora é só para a gente se situar o que é número natural, o que é número inteiro e o que é número racional. Então, espero que vocês tenham tido uma boa noção aqui, mas o mais importante é vocês estudarem a apostila, lá está bem detalhado, e em cima disso vocês vão fazer os exercícios que serão propostos. Tchau, tchau!